A comunicação no agronegócio, a palestrante e proprietária da Agropecuária Suinhê, Yara Bento Suinhê, entende que o processo comunicacional acontece em diferentes esferas. Confira. Dentro da porteira, quais são os maiores desafios da comunicação? Eu acredito que o maior desafio é com os colaboradores. Eu acredito que é muito difícil esse desafio por uma questão de a falta de instrução, muitas vezes, deles, educacional, deles não serem preparados, não serem treinados, né? Muitas vezes os técnicos entram com vocabulário também que não é o vocabulário usual deles. A questão visual, por exemplo, é muito importante lá. Todos os nossos produtos são super etiquetados para aqueles que não sabem ler. Existe a comunicação também não verbal, que é a do corpo, que muitas vezes eles não conseguem, eles mal se comunicam, muitas vezes, entre eles. Então, são vários fatores que fazem com que seja mais difícil, na minha opinião, essa comunicação com os colaboradores, por uma diferença muito em nível educacional, em nível de social, muitas vezes, né, que eles fica muito ainda aquela coisa do patrão e do empregado e não colaborador, né, e facilitador, mas eu acredito que isso está mudando. Eu acho que hoje, eu falei aí na palestra que eu acredito que nós, como gestores, temos que atuar muito mais como um educador do que como um chefe que manda e os outros obedecem, para trazerem eles para jogar com a gente, para dentro do nosso projeto, para trabalharem juntos, entenderem e crescerem, evoluir como cidadãos e a gente como equipe, né? Eu penso muito nisso. Nessa linha, né, de atuar mais como educador do que como patrão, tem alguma medida prática, de repente, que a senhora possa dar como exemplo? Sim, entre os exemplos é muito treinamento. Eu faço muito treinamento com eles, né, explicando, e é um treinamento muito básico, né? Eu fiz um exemplo aqui, que o pessoal gostou, que é, por exemplo, a gente para muito rodeio na função da época reprodutiva. Eles não entendiam o porquê dessa reprodução, por que essa parada de rodeio. Aí eu fiz uma analogia que o rodeio seria, né, a mesma coisa que um bailão, onde o Joãozinho, que é o meu funcionário, meu capataz, encontrou a mulher, foi aquele lugar que eles se juntaram e construíram família, que eu preciso isso no campo também. Então tem que dar exemplos que façam sentido para eles. Conseguindo fazer sentido no que tu quer, algo que conecte, eu acho que esse é o desafio, conseguir falar uma língua que seja entendida por eles e que faça sentido. E quando a gente pensa nas outras esferas de comunicação, né, com os técnicos, com os clientes, com os fornecedores, quais são os desafios? Os desafios eu acho que é ter uma verdade e uma clareza, né? Por um exemplo, com os meus clientes, por exemplo, quando eu mando, eu tenho frigorífico que eu trabalho há 17 anos, eu nunca mandei uma vaca prenha, nem com facíola, com nenhum problema. Então, assim, quando tu tem uma transparência, eu diria que assim, a grande questão nessas comunicações são as transparências. Tu tendo transparência com teus fornecedores, com teus clientes, tu vai embora. Então, assim, este frigorífico compra de mim por quê? Porque eu sou transparente no produto que eu entrego. Se eu tiver algum problema, ele vai saber. Por exemplo, a gente trabalha com bem-estar animal, então normalmente o nosso gado não é machucado, não tem lesões na carne. Então, e ele sabe disso. Então, como ele recebe esses animais lá, sem lesões, vacas realmente falhadas, sem nenhuma doença, eu comunico, eu tenho que fazer essa comunicação do que eu faço e eu ser a cliente e criar essa fidelidade. Eu acho que o segredo disso é ter uma transparência, falar a verdade, comunicar. É simples, mas é um básico que muitas vezes as pessoas não fazem. Nessa questão justamente de, às vezes as pessoas não fazem, o que tu vê no paralelo mesmo, o produtor ele já está aprendendo a criar esses elos de comunicação? Eu acredito que, como é que eu posso dizer? Eu acho que alguns, grande maioria sim, porque é uma questão de fidelização. Eu acho que tem muito aventureiro, né? Por exemplo, assim, eu não vou vender para outro frigorífico para me pagar 50 centavos mais, por 50 centavos, nem por R$2 a mais, porque eu sei a qualidade do frigorífico que eu trabalho, eu sei a seriedade, o pagamento em dia, eu sei como é que é a nossa ligação. Tem gente que se vende, na minha opinião, por muito pouco, e aí perde um baita trabalho, que talvez não seja sempre o melhor preço, mas a melhor venda. No final das contas, é preço médio a melhor venda, não é que seja baixo, mas talvez é um preço médio. Então, eu acredito que o pessoal ainda se aventura, mas está melhorando. É muito importante, até porque as empresas estão fazendo muito isso, sabe? As empresas estão tentando criar prêmios de fidelização, cliente premium. Eles estão tentando fazer mais esse tipo de coisa. Então, eu acho que tende a ficar cada vez mais essas relações, esses fluxos de comunicação mais próximos. E aí a tecnologia funciona muito, né? O WhatsApp, as redes sociais, os pagamentos, o Pix. Então, assim, isso aproximou também muito a forma de pagar, a forma de ter acesso a esses serviços. Então, eu acredito que vai melhorar, sim.